O Flamengo venceu mais um clássico e o técnico Filipe Luís falou sobre o desempenho do time. Vamos destrinchar cada ponto dessa coletiva e entender as estratégias do comandante rubro-negro. Filipe Luís não escondeu a admiração por Bruno Henrique, um jogador que fala dentro de campo com gols e títulos. O que torna esse atacante tão decisivo nos momentos mais importantes. Veja o que o técnico falou. Luana Trindade aqui da Flá TV, parabéns pela vitória. A gente vê o Flamengo com uma movimentação muito intensa, né? Tanto na defesa quanto no meio campo e também no ataque. E quando a bola chega num jogador decisivo, como o Bruno Henrique, é fatal. Sei que você prefere falar sobre o coletivo, mas queria que você destacasse um pouquinho essa qualidade do Bruno Henrique, né? De ser decisivo. Como é ter um Bruno Henrique no ataque? Qual a importância desse jogador para você? Qual é a importância do Bruno Henrique para o Flamengo? É um jogador que chegou sem falar muito e continua sem falar muito e fala somente no campo, com números, com títulos, com gols, com sacrifício pelos companheiros, sacrifício pela equipe, joga em qualquer posição que você coloca ele. E clássico, os grandes jogadores aparecem, nos jogos mais difíceis é onde se vê os melhores e os grandes jogadores, e o Bruno é um deles. Então, para mim, eu que fui companheiro dele, fácil falar, mas a história, ela tá aí, diante dos nossos olhos, e é um prazer acompanhar de perto um jogador que continua fazendo história, independente aonde joga, com a idade que joga, quanto joga. Ele é muito especial. E na saída do gramado, o Verratti, centroavante do Vasco, disse que 2 pontos decidiram o jogo. Uma sorte do Bruno Henrique, ele chamou de sorte a finalização, e a não expulsão do Wesley. Queria a sua visão sobre esses 2 lances e se essa fala pode influenciar em alguma coisa no jogo da volta. Obrigado. Não, absolutamente nada. Eu não vi, sinceramente, o lance do Wesley. Onde eu estava, eu vi que ele toca na bola primeiro, né? Então, vocês estão para julgar melhor do que eu. Da onde eu estava, sinceramente, não me pareceu nem falta, mas pelo que ele tinha na perna, pode ser que o Wesley tenha batido nele. Se vai influenciar ou não, claro que não, porque nenhum juiz entra no campo influenciado porque um atacante de um dos times falou alguma coisa. Todos os juízes eles entram para não errar e não serem protagonistas do jogo. Essa é a visão. E a outra? Sorte. Não é sorte. Trabalha muito, muito, muito. O Bruno trabalha muito. O Bruno trabalha muito, pessoal, muito. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Filipe citou a importância do jogador Eric Pulgar. Em português? Em espanhol? Ok. Eric es un jugadorazo. Yo creo que si Eric fuese brasileño, estaría en la selección, titular de la selección brasileña. Eso es mi pensamiento. No hay muchos Erics en el mundo hoy, si lo buscas. Es un jugador importantísimo y no cambió nada. Las consignas que le pasé a Eric y Gerson son las mismas que les paso a Eric y a Everton Araújo, o Alan y a Everton Araújo, o Nico también. ¿Qué pasa? Que Gerson tiene una cara más alto que bajo, entonces le tocó mucho a Eric estar un poco más de apoyo, pero es un jugador que lee muy bien el juego y nos da mucho juego al equipo. O público, Felipe, boa noite. Eu particularmente tô no futebol e não tô na minha casa de férias pela torcida, porque eu amo o torcedor, o que envolve, a paixão que envolve o futebol extracampo. Então, tudo o que me motiva é conquistar o carinho, fazer história para um grupo de torcedores, né, como eu fiz no Atlético de Madrid, como consegui fazer no Flamengo, vivi a segunda melhor geração da história do Flamengo como jogador e também do Atlético de Madrid. E isso é muita sorte no meu caso. Então, eu receber esse carinho do torcedor é o que me move, o que me dá, além de amar futebol, eu ver a torcida cantando, o estádio lotado, dificilmente outra coisa supera essa sensação na vida, na nossa vida, né? Então, claro, não existe nada melhor que um estádio lotado. Eu entendo o que o Vasco fez e confesso que falei antes do jogo e repito agora, teria feito a mesma coisa. Sim, tirado o Flamengo do Maracanã, a não ser que pudesse colocar toda a torcida do Vasco no Maracanã, não sei, acho que pelo regulamento não se pode fazer isso. Mas eu entendo o que eles fizeram, se eu tivesse no lugar deles, talvez também teria pensado em fazer a mesma coisa. Mas pra gente foi bom, porque tirou a gente, como eu falei antes do jogo também, né, o Bernardinho fala, os campeões do desconforto, nos tirou
do conforto, nos deu um desafio maior, nos preparou mais para o que vem, para o que virá durante o ano, né? Mas agora, isso sim, foi no limite da agressividade o jogo, né? Então, assim, isso é uma coisa que nós temos que olhar. A maior dificuldade do Flamengo tem sido enfrentar defesas fechadas. Como o Felipe planeja resolver esse problema? A solução passa pelos treinos, mas também pelas individualidades do elenco. O treinador também citou que o time do Vasco é subestimado. Boa parte do campeonato já passado, como que você planeja, organiza o restante da temporada para o Flamengo lidar contra esses times que vão jogar de uma forma mais defensiva, vão tentar ali apelar um pouquinho mais para a violência? Como que você trabalha isso no vestiário? Não, os jogadores estão acostumados, né? Acostumados com essas adversidades, com essas dificuldades que os adversários nos colocarão. E que nos colocaram, né? Então é uma coisa natural que, eu repito, né? Sempre é mais fácil destruir que construir. Então quem joga com a bola sempre tem tem que estar fino, tem que estar fresco de ideias, tem que ter uma criatividade, e grande parte dessas soluções passa pelo treinador, onde eu tento que eles possam entender onde estão os espaços do campo. Mas claro que vai ter adversários que vão defender com linha de 5, outros com linha de 4, outros com 3 no meio, outros com 5, linha 4, 5, 1, sei lá, não sei. Vão acontecer muitas formas diferentes, e aí entra o treinador para fazer um plano de jogo para que esses jogadores se adaptem dentro do que o momento do jogo e encontrem os espaços. Agora, claro, como eu falei para vocês, o adversário também joga. Você tem grandes jogadores do outro lado do time do Vasco. Esse time é subestimado. Teve muitas críticas, mas eu vejo o meio-campo que o Vasco entrou hoje, um meio-campo excelente, e tem jogadores que, claro, que nos vão gerar dificuldade para poder entrar. Agora, confio muito nos meus jogadores, e souberam competir, souberam passar por os momentos, pelas fases do jogo, e aproveitamos a nossa chance para fazer o gol e aí sacramentar a vitória, que não é fácil, ganhar e continuar ganhando. Foi perguntado sobre a ausência do jogador Nico de la Cruz. Qual o motivo da ausência do atleta e o porquê dele não está sendo utilizado com frequências nos jogos do Flamengo? E o problema dos gramados artificiais também foi citado pelo treinador. O que acontece com o Nico de la Cruz? Ele teve algum problema físico nesse início de temporada? Vocês estão preparando ele para o momento certo? Enfim, tem alguma coisa envolvendo o porquê o Nico de la Cruz jogou menos do que os outros jogadores nesse início? Teve um corte no pé. Com um corte no pé, ele não conseguia vestir chuteira e nem o tênis. Se um jogador não consegue colocar um tênis ou colocar uma chuteira, ele não pode correr. Se ele não corre, ele descondiciona. E aí, quando ele volta a treinar, quando a cicatriz do pé já permite ele fazer algumas coisas, ele precisa se readaptar novamente aos treinamentos. Isso toda essa parte foi um processo. Nada. Agora, não, como eu falei para vocês, o campo artificial, existem alguns jogadores que precisam de certos cuidados com as articulações. O Nico é um deles. Se o Nico hoje nesse campo artificial não fosse artificial, o Nico jogaria. Mas como foi artificial, eu não coloquei ele. Não ia colocar o Luiz Araújo também, que também teve um problema no joelho, mas precisei colocar ele. Aí tive que deixar ele 60 minutos. Mas não teria colocado também, né? Então, alguns eu posso ir gestionando melhor, outros não. Mas o importante é que todos eles estejam disponíveis quando a nossa equipe mais precisar, que quando vamos entrar numa sequência de jogos. Quarta, domingo. O Nico, como eu falei, ele poderia ter jogado porque o próximo jogo é só no sábado. Então ele tem tempo para recuperar, ele tem tempo para se readaptar. Mas tomei uma decisão minha, única, exclusivamente minha, de não colocar ele porque pensando, daqui uns anos ele vai me agradecer com o joelho. É isso. O Flamengo segue em evolução sob o comando de Felipe Luiz. Qual sua opinião sobre o trabalho do treinador? Deixe seu comentário e continue acompanhando nosso canal. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo. Nos vemos no próximo vídeo.